Salve, salve, senhoras e senhores, meninos e meninas, garotos e garotas, professor Luciano, Geografia, e hoje vamos estar dando sequência ao tema Ásia, mais precisamente a China, uma superpotência emergente, e nós estamos discutindo o quê? Abordando os aspectos humanos. Bem, quero só retomar com os senhores 4 itens que eu entendo ser de fundamental importância para que a gente siga nesse raciocínio estudando os continentes. Então, bem, item 1, eu só queria retomar com vocês o que são continentes. Item 2, eu gostaria de retomar com os senhores quais são os continentes. Item 3, eu gostaria de retomar com os senhores que estes continentes, são o quê? São divididos em unidades políticas. Vamos só retomar isso. E o quarto item, eu gostaria de avançar com os senhores o que é que estudamos desses continentes. Então, primeiro item, tá? Então, estudamos dentro da geografia, classificamos ela em 2 grandes pilares, a geografia geral e a geografia do Brasil. Bem, dentro da geografia geral, dessa visão de estudar a geografia geral, tá? Nós estudamos o quê? Os continentes. Nós estudamos, ou seja, o mundo, os continentes, o mundo. Então, o que são continentes? Bem, os continentes são grandes massas, grandes extensões de terra, certo? Um agrupamento coeso de diversas terras, separados, circundados pelos oceanos. Então, isto é um continente. Grandes extensões de terra, agrupamentos, tá, de terra, coesos de terra, separados, circundados por um oceano. Bem, segundo item importante da gente não esquecer, da gente retomar. Quais são os continentes? Nós podemos observar aí, senhores vão achar na literatura, na internet, 6 divisões ou 7 divisões. Então vamos lá. Você pode pegar as Américas, a América, o continente americano, e dividi-los em América do Norte e América do Sul. O senhor pode, na sequência, pontuar sobre a Europa, sobre a África, sobre a Oceania, os senhores também vão ver descritos a Austrália, certo? Os senhores vão ver a Ásia, que é o continente que nós estamos estudando, e os senhores vão ver a Antártida. Então, se você dividir a América em 2, você vai ter 7. Se você dividir a América em 1, você vai ter 6. As Américas, Europa, África, a Oceania, Ásia e Antártida. Tá? Então, entendemos o que são continentes, quais são os continentes. Agora é importante entender que os continentes são divididos em unidades políticas, certo? São divididos em quê? Em países. Por exemplo, América do Sul. Nós temos quais unidades? Quais países? Diversos, vou citar alguns. Brasil, Argentina, Chile, Paraguai, Uruguai, e assim vai, certo? E nós estamos estudando o quê? A Ásia, certo? Quais são unidades políticas da Ásia? Quais são os países da Ásia? Japão, Coreia do Sul, Afeganistão, Índia, Iraque, a China, por exemplo, que é o tema da nossa aula, certo? Da nossa explanação de hoje. Bem, dentro desse mesmo raciocínio, o que é que estudamos dele? O que é que nós estudamos desses continentes? Diversos aspectos. Por exemplo, aspectos naturais. Estudamos o quê? A sua constituição geológica, o seu relevo, hidrografia, clima, recursos minerais, energéticos, não energéticos. O que mais que nós estudamos? Além dos aspectos naturais que eu pontuei para vocês agora, nós estudamos os aspectos, por exemplo, rurais, a agricultura, a pecuária, ou muitas vezes vocês vão escutar o termo agropecuária, certo? Nós vamos ver o que se produz nesse continente, nos países,
a forma com que se produz, a forma com que é desenvolvida a agricultura, a pecuária. Então, além dos aspectos naturais, além dos aspectos rurais, nós também estudamos os aspectos humanos, que é o que nós estamos discutindo aqui. Vários aspectos humanos nós podemos discutir. Nós podemos discutir a urbanização, nós podemos discutir, como vamos apontar hoje, a diversidade étnica, certo? Conflitos. Podemos discutir várias vertentes e hoje vamos estar abordando este contexto. Conflitos étnicos na China. Então, retomamos hoje já o que são continentes, quais os continentes, esses continentes são divididos em unidades políticas e acabamos de discutir que também estudamos deles aspectos naturais, rurais e humanos, que é o que nós estamos pontuando aqui. Vamos, então, aos conflitos étnicos na China. Na última década, acompanhem comigo a leitura, na última década, o governo chinês começou a enfrentar problemas internos originados pelas pressões separatistas de grupos tibetanos, muçulmanos, do Xinjiang e mongóis, que vivem em províncias autônomas que, somadas, superam 40% do território chinês, embora pouco povoado. Então, nós temos uma população, etnias, certo? Que possuem grandes espaços de terra, mas não ocupam todo esse espaço de terra. Professor, mas qual é o problema disso? É que a China é o continente mais populoso do mundo hoje, certo? Está próximo ali da Índia, mas a China ainda é o continente mais populoso do mundo. Então, cada pedacinho de terra ali é olhado de uma forma diferenciada, certo? Nós temos lá mais de 1 bilhão de pessoas vivendo lá, 1,3, 1,4 bilhões de pessoas vivendo na China. Então, o que é que nós temos que entender? Que cada pedaço de terra ali é visto de uma forma diferente, como, por exemplo, não que não seja a terra não seja valorizada aqui também no Brasil, mas nós não temos uma população tão grande assim. Nós estamos falando de 200 e poucos milhões de habitantes. Lá tem 6 vezes mais, 1 bilhão, certo? E 300 milhões de habitantes, certo? Então, muito mais gente. Então, os espaços de terra lá são vistos de uma forma diferente. Então, tem conflitos dentro desse contexto. Então, tem um povo que é pequeno, certo? E tem uma extensão de terra grande. Então, isso causa o quê? Isso causa discussões dentro desses grupos, basicamente, certo? Então, a China passa por esse tipo de situação. Aí, no mapa, os senhores estão observando as diferentes etnias e uma coloração mostrando cada uma dessas etnias. Então, ó, embora pouco numerosas, está no descritivo do mapa do lado esquerdo, diversas etnias apresentam modos de vida tradicionais e ocupam vastas parcelas do espaço nacional. Aí tem várias etnias, os senhores vão observar a coloração e o local onde elas habitam. Então, por exemplo, tem lá os mongóis, que nós já vamos discutir um pouquinho mais sobre eles, certo? Os tibetanos, os Tai, e assim sucessivamente, cada etnia e a sua ocupação dentro do país da China, mais precisamente, que é o que estamos discutindo, Ásia, China, superpotência emergente. Então, o que é que nós precisamos gravar hoje, agora, nesse momento? O que são continentes, quais são os continentes? Precisamos entender que esses continentes são divididos em unidades políticas, no caso estamos estudando a China, e nós estudamos o que deles? Aspectos naturais, aspectos rurais, aspectos humanos. E dentro desses aspectos humanos, estamos abordando, nesse primeiro momento, conflitos éticos na China. Por quê? Porque, por exemplo, possuem religiões diferentes, costumes diferentes, pensamentos diferentes, desejos diferentes. E muitos desses povos são inflexíveis. Eles querem que a opinião deles seja a prioritária, que seja a determinante, que seja a única, certo? E isso aí traz conflito, não só dentro de um continente, não só dentro de um país, não só dentro do estado, não só dentro de uma cidade. A intransigência traz problemas dentro da sua casa, quando você não sabe ceder. Eu quero agradecer a você,
Muito obrigado e até mais.